Nós começamos a trabalhar aí, né, a questão do Estatuto do Idoso. No Estatuto do Idoso, nós vimos, né, algumas noções gerais, né, aí das disposições preliminares. Vocês preferem que apague essa luz? Onde é que apaga? Wesley, apaga aí, amado, por favor. Valeu. E daí, dentro do Estatuto, né, nós trabalhamos algumas questões preliminares, né, onde nós vimos a questão dos asilos, nós vimos alguns direitos que vocês falaram, né, inclusive a do IBGE. Eu entrei em contato com uma assistente social, ela ficou sem responder, mas até agora nada, né, mas qualquer coisa eu coloco aí no grupo, próxima semana, quando a gente for falar em política, a gente vai fazer, eu falo isso para vocês, certo? Aí preparamos aqui e vamos dar continuidade a partir do artigo 4º. A qualquer momento vocês podem interagir e ficar à vontade. Então, no artigo 4º, nenhum idoso será objeto de qualquer tipo de negligência, discriminação, violência, crueldade ou opressão e todo atentado aos seus direitos por ação ou omissão será punido da forma da lei, né? A gente aqui já até viu alguns casos, né, com relação a esse direito que, né, é burlado, né? Vimos o exemplo aí do Elton, vimos o exemplo aí da Aurelúcia, né? E a questão, pessoal, que quando isso acontece, né, tudo isso entra como crime, tá? Então, quem ocasiona, né, todos esses maus tratos, essa discriminação, essa negligência, entra aí, deverá ser punido aí, né, com crime, certo? Esse computador tá horrível. E daí, nós vamos entrar no capítulo 1º, tá? O capítulo 1º, ele fala do direito à vida. No seu artigo 9º, ele diz que é obrigação do Estado garantir à pessoa idosa a proteção à vida e à saúde mediante a efetivação de políticas sociais públicas que permitam um envelhecimento saudável e em condições de dignidade. Nós temos algumas políticas, né, além do Estatuto do Idoso, nós temos algumas políticas, como a Política Nacional da Pessoa Idosa, tá? A Política Nacional do Idoso, certo? Que ele trabalha vinculado às leis do Estado, garantindo que essas leis sejam garantidas para todo idoso, né? Essa questão, a vida e a saúde, né? A gente já tem isso dentro da Constituição Federal. Então, você veja que desde a Constituição Federal, o idoso, né, a população geral, já tem esses direitos à vida e à saúde. E o idoso, ele fica mais protegido quando ele tem leis específicas, como a Lei 10.741, que é a Política Nacional da Pessoa Idosa, como o Estatuto do Idoso, tá? Que traz para eles a garantia dessa questão da vida e da saúde, certo? Então, quando a gente escuta relatos, né, que esse idoso está sendo maltratado, né, que esse idoso está sofrendo negligência, certo? Que esse idoso foi abandonado, né, a gente vai ver que todas essas ocasiões, elas estão ferindo aqui o Estatuto do Idoso e estão ferindo a lei maior que é a Constituição Federal. Ok? Vocês estão copiando, né? Artigo 10º. É obrigação do Estado e da sociedade assegurar à pessoa idosa a liberdade, o respeito e a dignidade, como pessoa humana e sujeito de direitos civis, políticos, individuais e sociais, garantido na Constituição e nas leis. Essa questão, pessoal, da liberdade, o respeito e a dignidade, o idoso deve ter contra isso dentro de casa, tá? Essa questão dessa liberdade, muitas vezes ela tem que ser com supervisão, tá? Dependendo de alguma patologia que o idoso apresente, ele não consegue ter essa liberdade. No caso
de ir e vir, né, de sair de casa, de participar de grupos. Muitas vezes, se não houver uma supervisão, tá? Então, cabe aos familiares eles serem orientados que o idoso tem que desfrutar dessa liberdade e tem que ter um acompanhante que o ajude nessa questão dessa liberdade, certo? As patologias como o Parkinson e o Alzheimer, eles tiram do idoso essa questão dessa liberdade, certo? Por quê? Porque isso vai intensificar a questão do esquecimento e o idoso não vai conseguir ir e vir sozinho. Aí nós entramos no capítulo 3, onde ele fala dos alimentos. No artigo 14, ele diz que se o idoso ou seus familiares não possuírem condições... Não chegou, não. Diz para ele tentar de novo aí, por favor. Pois não chegou. Vê se ela está de novo aí. Vamos. Aumentar aqui o volume, que aí... Acho. Chegou Rayane. E não chegou Laís. Tantan vem depois. Vamos ver se aparece algum barulho aí. Então, no capítulo 3, né, ele fala dos alimentos. No artigo 14, ele diz: se o idoso ou seus familiares não possuírem condições econômicas de prover o seu sustento, impõe-se ao poder público esse provimento no âmbito da assistência social. Vocês vão ver que o Estatuto do Idoso, agora, quando ele fala a questão da alimentação, a questão do transporte, a questão dos medicamentos, da proteção, ele vai ficar muito relacionado à questão da assistência social, tá? E nós vimos que o CRAS, como ele promove toda essa questão de ordem geral para o idoso, então é ele que vai estar à frente dessa assistência social, tá? Ficando aí o CREAS, mas não aparece ela não. Ficando aí o CREAS. Não, mas são links diferentes. Será que ela não foi entrar com Bora entrar no link do grupo, se tiver outro. Eu nem coloquei o link, não foi? Alguém coloquei o link, minha gente? Pronto, pois coloque aí, por favor. Mas ela me colocou. Hoje eu estou de tudo. Tá? Então, pessoal, vou deixar até aí para ver se ela aparece, né? Então, vem a questão, né? O CRAS, ele fica responsável por todas essas exigências legais, tá? Então, ele fica à frente com relação à assistência social, e o CREAS, ele fica com a questão da violação dos direitos, certo? Aí, o que é que acontece? Com relação a esses alimentos, tem que ser comprovado realmente, o idoso ele só vai ter esse direito da assistência social prover esses alimentos se fosse certificado a questão dele não ter nenhum bem financeiro. Tá? Nenhum ganho financeiro. Porque se ele tem um benefício, se ele tem uma aposentadoria, então ele tem condições. Agora foi.
Ei, Cléber, mas tem como a pessoa ser idosa e não ter benefício? Tem, tá? Por exemplo, ó, às vezes, a idosa, ela chega ao tempo de ter o seu benefício, só que, digamos que um dos filhos foi abrir uma empresa e colocou a mãe como sócia, tá? Então, agora, como é que ela vai ter o direito a um benefício, certo? Se ela tem uma empresa, certo? Como é que ela vai ter direito à aposentadoria se ela tem uma empresa aberta no nome dela? E aqui as pessoas que têm empresa não podem aposentar, não? Não, aí o que é que acontece? Aí fica aposentado. Mas existe uma contribuição, né? Essa, ela é tipo laranja, certo? Então, no caso, como ela nunca trabalhou, ela iria se aposentar como agricultora, né? Como é que ela é agricultora? Como é que ela exatamente, como é que ela né, afirma que ela é agricultora se ela tem uma empresa? Aí muitos não conseguem se aposentar, né? Porque aí complicou a vida. Aí ele tem prova, se é agricultora, entrevista, não sei o quê. Daqui que isso aconteça, foi a hora, tá? Infelizmente, né? E muitas vezes até questões de pensões que ela podia ter, né? Aí do seu cônjuge, muitas vezes até ela perde por causa dessa vinculação com empresas, tá? Então, tem que se investigar uma causa, né? De não ser favorecida aí com o aposento, com a aposentadoria. Certo? Então, voltando aqui para o alimento, pessoal. Então, o idoso, ele tem que realmente ser comprovado que esse idoso não tem nenhum benefício, não ganha nenhum benefício. Aí sim, a assistência vai entrar, né, vai engajá-lo em algum programa assistencial para que ele receba esse alimento mensalmente. Certo? Caso seja comprovado que ele recebe algum benefício, então ele já não passa a ter direito a esses alimentos mensais. Tá? É que não feira. Isso, certo? É uma cesta básica, né? Que pode ser acrescentada. Isso vai depender do gestor, né? Às vezes tem gestor que realmente tem um olhar para com uma faixa etária, né? Para CRAS. Não, o CREAS é violação dos direitos. Por exemplo, ele não tem aposentadoria e ele não teve direito a isso. Então, não teve direito a esse alimento. Então, está violando o direito do idoso. Aí o CREAS vai trabalhar com isso, tá? Mas, no caso, ele não tem o benefício. Foi comprovado. Ele está recebendo o alimento. Quem vai prover isso é o CRAS. Quem tem que ir atrás é o idoso, não é o CRAS que vai atrás do idoso. Na realidade, pode ser o próprio idoso, pode ser um familiar, pode ser um agente de saúde, né? Aí, o que é que acontece? O CRAS, quando recebe a notícia, vai lá investigar o idoso, né? Aí, investiga se é a casa, família, vizinhos, certo? É tipo uma investigação policial, certo? Todos os parentes, aderentes, vizinhos são convocados para essa certificação. Exatamente, você vê, né? É porque é aquela coisa. Esses serviços são executados ou só uma estação para sempre? A questão do CRAS? Sim. Não, é assim. É porque assim. É porque assim, Não. eles nem sempre recebem petição e estão cientes daquela situação. Tem que chegar até isso também, né? Aí, justamente, mas às vezes o agente de saúde muitas vezes nós profissionais somos, e daí a gente repassa essa informação para o idoso. Aí vem a questão. Se os profissionais, isso em todo o serviço, né? Não só no CRAS-CREAS, se o profissional realmente trabalhar, aquele serviço ele vai funcionar, né? Se lá os profissionais não quiserem, né? Aquele serviço é um faz de Eu acho que conta. acontece porque minha mãe tem saúde e lá tem dois moradores, né? Que eles moram na beira do rio, que se fala, e eles têm acesso à fibra. Não é muita coisa, né? Cesta básica, mas eu acho que é boa coisa.
Aí é assim, ó, eu tiro experiência própria, né? Eu já trabalhei, acho que já falei isso para vocês diversas vezes, eu já trabalhei no CAPS, que o CAPS era os olhos do gestor, tá? Então, nós tínhamos de tudo. A gente pensava e fazia um pedido de manhã, à tarde se chegava, certo? Os pacientes tinham 5 alimentações por dia, tá? E não eram alimentações básicas, não, eram verduras, eram frutas, era bolo, era diversidade de alimentos, tá? E assim, já trabalhei que a gente não tinha um lápis para trabalhar com o paciente. Isso marcou a gestão municipal. Então, gestão municipal. Das pessoas empregadas lá. E isso acontece nos serviços, né? Porque, infelizmente... Exatamente. Né? Isso acontece, né, devido à rotatividade de profissionais, né, a gestão, né, contratação, todas essas coisas. Aí, assim, tem uns que realmente trabalham e alguns que não encontrem também os casos de emprego para a gestão. Lá em Lago Banheiras. Lá em Lago Banheiras. E assim, a educação, né, também tem vários, dentro da assistência, né, tem vários programas, né, que a educação das crianças recebem, né, não sei o quê, não sei o quê, não sei o quê. Sei que volta e meia, né, as crianças estão recebendo as coisas dentro da assistência, né? Bora lá. Artigo 15. É assegurada a atenção integral à saúde do idoso por meio do SUS. No inciso 1º, ele diz que a prevenção e manutenção da saúde do idoso serão efetivadas por meio de cadastramento da população idosa em base territorial. A gente sabe que isso acontece, isso é responsabilidade do agente de saúde, tá? Infelizmente, pessoal, em alguns municípios acontece o quê? Muda-se o gestor e daí eles contratam uma firma terceirizada para fazer esse cadastramento de toda a população. Tipo a territorialização, tá? Aí o que é que acontece? Eles não fazem por completo, não fazem direito, e daí quando entra outra gestão, quer que o agente de saúde faça, assuma essa questão da territorialização. Lá vai fazer um novo recadastramento, uma nova divisão de território, e a cada 4 anos, isso muitas vezes, né, se propaga aí, muitas vezes atrapalha esse cadastramento, certo? Mas isso é responsabilidade aqui do agente de saúde, fazer esse cadastramento, saber que aquele idoso é de sua área, e daí apresentar, né, a equipe tomar de conta por ser do seu território, tá? Atendimento geriátrico e gerontológico em ambulatórios, tá certo? Isso aqui nós temos em alta complexidade, em média complexidade, né? Na realidade, como o idoso ele é cadastrado na atenção básica, os primeiros cuidados irão ser lá no posto de saúde, ou devem ser, né, Aurelice? E daí, caso necessário, né, a gente sabe que com a nova PENAB, quantos por cento eles têm que resolver o posto de saúde? De acordo com a nova PENAB, a resolutividade do posto de saúde tem que ser quantos por cento? 75%. Tá? Certo? E daí eles referenciam os demais para as médias e altas complexidades. Certo? PENAB 2017 aí. Tem que o SUS, né, de acordo com o SUS, os idosos têm que ter direitos a unidades geriátricas de referência, né, aí com a média complexidade, atendimento domiciliar, que isso faz parte da atenção básica, reabilitação orientada pela geriatria e gerontologia, para a redução das sequelas decorrentes do agravo da saúde, né? Então, através do cadastramento, todas essas complicações, todas essas necessidades que o idoso tenha, o agente de saúde ele tem que ter noção disso,
o posto de saúde tem que ter noção disso, tá? Para quê? Para que essa assistência ela seja prestada, porque o direito à assistência, o direito à saúde, ela vem desde a Constituição, né? Então, reafirma na Política Nacional da Pessoa Idosa e reafirma no Estatuto do Idoso, certo? Então, veja que, legalmente, né, o idoso, ele tem todos os direitos, ele está totalmente acobertado com relação à saúde, né? Cabe aos profissionais exercer esses direitos. Posso passar? Gente, quando a gente não mais usar máscara, eu vou estar assim, ó, com esses gestos. Porque no que eu falei mais, tá? Deixa eu diminuir aqui um pouquinho. Ainda do direito à saúde aí. O inciso 2º. Incumbe ao poder público fornecer aos idosos gratuitamente medicamentos, especialmente os de uso continuado, assim como próteses, órteses e outros recursos relativos ao tratamento, habilitação ou reabilitação. Eu acho que a gente até já falou aqui, se eu não me engano, essa questão das medicações, né? Que muitas vezes o município diz que não tem condições e o idoso, a família vai recorrer ao Estado e daí demora-se muito e a família fica tendo que fazer, né, a compra desses medicamentos, tá? Então, veja que dentro do Estatuto do Idoso, o paciente, o idoso, ele tem direito a esses medicamentos, ok? Tá indo rápido, mas está dando para vocês pegarem, né? A gente vai comentando aí. No inciso 3º, é vedada a discriminação do idoso nos planos de saúde pela cobrança de valores direcionados em razão da idade. Quem aqui tem plano de saúde? Só temos o melhor, o SUS, né? Só que eu não sou titular, mas eu tenho plano de saúde, né? Ótimo. Tá? Então, pessoal, eu acho que... nós podemos ver, né, que quando a gente... Você tem? Eu não. Os meus filhos sim, mas Tem que ser, né? aí o que é que acontece? Quando a gente vai contratar um plano de saúde, a gente vê que há essa diferença, né? A gente vê que os extremos, recém-nascido e idoso, eles se tornam mais caros dentro do plano de saúde. Por quê? Porque esses extremos os que mais utilizam e pode trazer mais complicações, né? Então, o que é que acontece? Veja que dentro do Estatuto do Idoso, ele não dá esse direito de um plano de saúde ser mais caro porque ele é idoso, certo? Só que, quando a gente questiona os planos de saúde com relação a esse direito do Estatuto do Idoso, ele se defende dizendo a seguinte questão. Tem mais patologias, né? Além dessa questão das patologias, eles dizem que essa diferenciação devido à faixa etária, mesmo o idoso e o recém-nascido sendo mais caros, mas eles ficam fixos. Que na realidade a gente não sabe, porque se tiver um aumento no plano de saúde, eles não vão ficar fixos. Vai se aumentar, né? E outra coisa que nós devemos cuidar muito, ter muita atenção no plano de saúde para idosos, é com relação a certas assistências, a certos procedimentos que o idoso está necessitando e a instituição acaba fazendo, tá? E quando esse idoso tem alta, eles acabam cobrando como se foi fora do plano, certo? Então, a família, se ela não foi informada que aquele material, aquele profissional, aquele medicamento que o idoso usou foi fora do plano, antes dele usar, para a família dar permissão disso e depois arcar com os custos, a família ela não vai ser obrigada a pagar. Aí a instituição, ela entra em contato com o plano
e eles se resolvam, tá? A família, ela não tem que ter essa preocupação, ter essa dor de cabeça, certo? Agora, a partir do momento que a família é informada que determinado medicamento, o plano do idoso não cobre, e daí o idoso necessita desse medicamento, aí a família vai se responsabilizar e arcar com esse custo financeiro, certo? Mas por quê? Porque ela foi informada disso aí. Ei, eu vou perguntar para vocês. Ninguém tem plano de saúde, mas plano nada, todo mundo tem, não tem? Tu tem, também não tem plano. Eu não tenho não, plano de saúde. Tem não? É sério, meu Deus do céu, botou em dois. Tem outra coisa que gasta, né? Quando a pessoa morre. Se tiver condição, pede na prefeitura auxílio. Eu sou funcionária, eu vou lá atrás. Morre e vou atrás. A prefeitura não vai pegar minha copa, porque ela vai lá. Da prefeitura. Na prefeitura, ele joga na terra mesmo. Então, vai lá. Inciso 4. Os idosos portadores de deficiência ou limitação incapacitante terão um atendimento especializado nos termos da lei, né? Isso abrange todas as pessoas, né? Mas os idosos, eles têm esses direitos, né? Aí, muitas vezes, a gente tem que ver se o município oferta. Então, vai da gestão, mas muitos municípios ofertam, né? Não só a questão da visita domiciliar, mas aí a questão, o idoso, ele precisa de um fisioterapeuta. Né? Então, o fisioterapeuta do município vai lá, né? O idoso precisa de um cilindro de oxigênio. Então, o município vai dispor. O idoso precisa de uma cadeira de rodas, tá? Então, logicamente que isso vai da gestão, mas a gente sabe que em muitas gestões, em muitos municípios, essas ofertas, elas acontecem, né? Então, não é de todo que o idoso vai ser privado desse direito. Eu fico só olhando os meninos lá. Tranquilo aí, pessoal de casa? Então, vamos no artigo 16. Ao idoso internado ou em observação é assegurado o direito a acompanhante, devendo o órgão de saúde proporcionar as condições adequadas para sua permanência em tempo integral segundo o critério médico. Né? A gente sabe dessa questão do direito do idoso ao acompanhante. Mas, infelizmente... Mas aí a gente não vê essas condições confortáveis para o acompanhante, né? Muitos deles passam dias e dias lá sentados numa cadeirinha dessas brancas, de plástico, né? Dia e noite naquelas cadeirinhas de plástico. Tem uns, né, que até dormem lá no leito juntamente com o idoso, certo? Aí daí nós temos no artigo 16, o parágrafo 1. Caberá ao profissional de saúde responsável pelo tratamento concederá autorização para o acompanhante do idoso ou, no caso de impossibilidade, justificá-lo por escrito, né? Então, nós temos agora, né, na pandemia, isso aí não precisa ser justificado por escrito, mas a própria, né, como é que eu posso dizer, situação já mostra que essa pessoa ela não pode ficar com o acompanhante, independente aí da idade. Então, se é idoso, né, ele vai realmente ficar sozinho aí com o diagnóstico de Covid-19. Artigo 17. Ao idoso que esteja no domínio de suas faculdades mentais, é assegurado o direito de optar pelo tratamento de saúde que ele for reputado mais favorável, né? E, pessoal, o idoso ele tem que ser informado, assim como todos, independente da faixa etária, se ele tiver consciência, né, antes de se fazer o procedimento, né, onde a pessoa assina,
consentindo o procedimento, tá? Aí, parágrafo 1. Não estando o idoso em condições de proceder à opção, esta será feita pelo curador quando o idoso for interditado. Ou então, pode ser pelos familiares, quando o idoso não tiver curador ou este não puder ser contratado em tempo hábil. Pelo médico, quando ocorrer iminente risco de vida e não houver tempo hábil para consulta a curador ou a família. E pelo próprio médico, quando não houver curador ou familiar conhecido, caso em que deverá comunicar o fato ao Ministério Público, tá? Então, veja que se o idoso ele tem consciência, ele vai ser informado e ele vai consentir determinado procedimento. Caso o idoso não tenha consciência, então, se ele tiver um curador, o curador vai consentir. Se não tiver um curador, a família vai consentir. Se no momento, se for em caso urgente, risco, se não tiver nem como contactar nem o curador, nem a família, o próprio médico vai se responsabilizar. Aí como é que a pessoa vai saber se o idoso ele tem a possibilidade de tomar uma decisão ou não? Não, se ele é consciente, né? O idoso pode ser consciente, mas ele não pode ter Aí tem dois bebês como? Mas minha avó, ela tem 96 anos, mas ela fala, você já está todinha, lembra de tudo. Mas só que ela tem delírio, tem hora que ela pensa que a casa vai cair, que tem alguém ali, entendeu? Mas aí, nesse caso, né, vai um familiar junto. Então, ele vai ter essa noção que ela delira, ela acha que a casa vai cair, né? Então, vai se mostrar, vai se entender a equipe que ela não tem uma sã consciência para responder por ela mesma. Aí, nesse caso, quem será o responsável? A família. Certo? E, pessoal, caso não tenha nem família, nem curador, o Ministério Público vai ser informado, mas muitas vezes ele é informado depois que o procedimento é feito. Certo? E essa questão do Ministério Público ser informado, isso vai muito também da gestão do hospital. Certo? Quando ele, muitas vezes, impõe que o médico realmente faça um laudo, um relatório, mostrando ao Ministério Público que o idoso passou por determinado procedimento porque não tinha ninguém que respondesse por ele e ele mesmo não podia responder devido a transtornos mentais. Certo? Tranquilo com relação a isso? Tá? Então, veja que muitas vezes a gente questiona. Será que o Ministério Público ele foi informado disso? Tá? Mas muitas vezes o Ministério Público não porque devido à questão gerencial, organizacional da instituição. Certo? Mas o legal, o correto, é que se for idoso, o Ministério Público seja informado caso ele não tenha ninguém para responder por ele. Tá? No artigo 19 aí, pessoal. O artigo 19, demais. O artigo 19, ele fala os casos de suspeita ou confirmação de maus-tratos contra o idoso serão obrigatoriamente comunicados pelos profissionais de saúde a qualquer dos seguintes órgãos: Autoridade Policial, Ministério Público, Conselho Municipal do Idoso, Estadual e Nacional do Idoso. Tá? Dentro desses conselhos, pessoal, tem a questão aí, né, se o município realmente trabalha com esses conselhos, se esses conselhos eles são atuantes, tá? E nós temos aí também a questão do CREAS, que na violação dos direitos, na questão de maus-tratos, na questão de negligência, o CREAS que tem que tomar as medidas cabíveis. Tá? Quando é denunciado, né? Porque às vezes é denunciado, ninguém sabe. Justamente, né? Porque assim,
não tem como ele ter noção, né, do que acontece se não houver uma denúncia, né? Isso todos os órgãos. Aí a questão do Conselho Tutelar também, a questão do CRAS também. Isso é importante. Exatamente, a questão da denúncia, né? E a questão também do agente de saúde fazer o seu papel de agente de saúde, né? Porque se existe um bom agente de saúde, ele vai saber que aquele idoso está sendo negligenciado, que aquele idoso está sendo violentado, tá? Então, ele chega e comunica ao posto de saúde, né? Aos profissionais do posto. Cabe ao posto de saúde contactar o CRAS, CREAS, para fazer... Algum CREAS, nem CRAS, não. Não, primeiro ele vai até o posto de saúde, por quê? Porque o posto de saúde ele é responsável por todos daquele território, né? E veja que, como a unidade de saúde, ela trabalha de forma intersetorial, tá? E ela tem que ter essa visão holística, então ela não vai tratar só da questão da saúde, ela trata da questão social, da questão ambiental, e isso está lá também dentro das nossas atividades como enfermeiro, né? Ter essa visão com relação ao social, ter essa visão com relação ao ambiente, certo? Então, a agente de saúde informa ao posto de saúde, o posto de saúde contacta as instituições cabíveis, certo? Capítulo 5. A gente sai do direito, né, à vida e à saúde e entra no capítulo 5 da educação, cultura, esporte e lazer. Artigo 23. A participação dos idosos em atividades culturais e de lazer será proporcionada mediante desconto de pelo menos 50% dos ingressos para eventos artísticos, culturais, esportivos e de lazer, bem como acesso referencial aos respectivos locais. Preferencial aos respectivos locais, tá? Então, os acessos, né, rampas, cadeiras exclusivas, tem que ter nesses locais, tá? E caso o evento, né, seja pago, os idosos eles têm direito a 50% para ingressar nesses locais, tá? Capítulo 6, quando ele fala aí da profissionalização e do trabalho. Artigo 27. Na admissão do idoso em qualquer trabalho ou emprego, é vedada a discriminação e a fixação de limite máximo de idade, inclusive para concursos, ressalvados os casos em que a natureza do cargo exigir. Tá? Parágrafo 1. O primeiro critério de desempate em concurso público será a idade, dando-se preferência ao de idade mais elevada. Né? Isso aí, todo mundo já sabe, né, desse parágrafo único. E quando, pessoal, o idoso ele concorre a determinado emprego, tá? Ele tem que ser orientado das atividades que ele deve fazer, né? Logicamente que todo edital, lá está descrito com relação às atividades que o profissional vai exercer, né? Dentro de cada cargo. Então, o idoso, ele tem que ter consciência dessas atividades para saber se ele consegue desempenhar essas atividades, certo? Porque caso ele não consiga desempenhar essas atividades, ele vai ser logo desclassificado. Ele não chega nem a assumir o emprego. Por quê? Porque ele não tem capacidade de assumir todas as atividades. Estou voltando. Esse computador está lento. Vocês vão ter aula segunda? Nem síncrona, nem assíncrona? Como vocês estão chiques. É ponte diferenciado. Pois eu queria dar aula na ponte do feriado e no feriado. Eita, não. Porque
Porque, minha gente, no sexto eu tenho tanta aula extra que eu já tinha colocado a ponte e o feriado no cronograma. Se eu perder, são 6 aulas. Aí mais 6 aulas extras. Mas eu disse que é mulher de jeito para dar minha zona. Vamos ver. Bora lá. Capítulo 8, da assistência social. Artigo 34. Aos idosos a partir de 65 anos que não possuam meios de prover sua subsistência, nem de tê-la provida por sua família, é assegurado o benefício mensal de um salário mínimo nos termos da lei, de acordo com a LOAS, né? De acordo com a lei da Organização da Assistência Social. Tá? Então, veja bem, pessoal, isso tem que ser comprovado. Se o idoso não tem nenhuma renda, se a família não tem condições de sustentar esse idoso, então aí sim ele vai ter direito a esse salário mínimo. Tá? É a mesma coisa lá do alimento. Tá? Se ele não tem como prover esse alimento, se ele não tem nenhum benefício, se ele não tem ninguém por ele, aí sim ele vai receber a assistência ou a cesta básica. Ok? E daí vem a questão dos transportes, né, que vocês até citaram aí nos direitos de vocês, né? Artigo 39. Aos maiores de 65 anos, fica assegurada a gratuidade dos transportes coletivos, públicos urbanos e semiurbanos, exceto os serviços seletivos e especiais, quando prestados paralelamente aos serviços regulares. Tá? Então, se é transporte coletivo urbano, todo idoso tem direito a andar gratuitamente, né? Eles recebem até uma carteirinha aí nos grandes centros para mostrar, né? Apesar do físico já mostrar, né? Mas nós temos alguns idosos. Mas nós temos alguns idosos que são, né? O físico não aparenta ser idoso. Tá? E daí eles têm a carteirinha para comprovar que eles são idosos e ter o direito, né, de 100% aí nos coletivos. Tá? Com relação aos interestaduais, aos ônibus interestaduais, há uma reserva de 2 vagas gratuitas por veículo para idosos com renda igual ou inferior a 2 salários mínimos. Tá? E desconto de 50% no mínimo no valor das passagens para os idosos que excederem as vagas gratuitas com renda igual ou inferior a 2 salários mínimos. Então, todo ônibus, ele tem direito, né, ele tem o dever de levar 2 idosos, né, caso tenha esses 2 idosos, tá certo? Se houver um terceiro idoso, esse terceiro idoso tem 50% de desconto. Aí o que é que acontece? Nessas 2 cadeiras, nós sabemos que são as cadeiras da frente, tem um espaço maior, que são mais cômodas para esses idosos. E quando o idoso vai fazer o pedido dessas vagas nos ônibus interestaduais, ele tem que ir com mínimo 7 dias de antecedência, tá? Porque muitas vezes, se ele for no dia, o ônibus ele pode se recusar, né, dizendo que já tem 2 idosos e daí não se tem, mas não há como comprovar, tá? Então, daí, quando ele vai com 7 dias de antecedência, é obrigatório o ônibus ter essas 2 vagas e realmente, se ele disser que não tem, ele comprovar que existe esses 2 idosos já, né, para que o terceiro idoso tenha 50% de desconto. Posso passar? Artigo 41. É assegurada a reserva para os idosos nos termos da lei local de 5% das vagas nos estacionamentos públicos e privados. Coisa que muitas vezes, né, nós, não jovens, tomamos a vaga do estacionamento do idoso. Isso é multa, certo? Então, tem que comprovar que naquele veículo tem um idoso, tá? Para que a pessoa não seja multada. Mesmo que ele esteja dirigindo, mesmo que ele não esteja dirigindo. Mas deve ser passageiro. Por ser idoso.
Certo? Por isso que tem que ser comprovado, né, que naquele veículo tem um idoso. Né? Artigo 42. É assegurada a prioridade do idoso no embarque do sistema de transporte coletivo. Existem idosos, né, que já não têm mais o direito de dirigir, certo? Então, até a carteira de habilitação, depois de 70 anos, ela já não é mais por 5 anos. Ela não já é mais válida por 5 anos. Há uma redução para 3 anos, tá? Com 75 anos, dependendo da localidade, o idoso ele já não pode mais tirar a carteira do motorista. Certo? É muito triste, você sabe que Limitado, né? já sabe que o fim dele está próximo. É a mesma questão, né, da aposentadoria, né? Com 70 anos, acho, a gente está em 21, né? Acho que foi em 2020. Acho que foi em 2020 ou foi em 2019, tá? O idoso, ele era obrigado a se aposentar com 70 anos. Né? Porque, assim, tem idosos que não querem se aposentar, né? Porque eles querem exercer sua atividade, tá? É porque nós temos idosos saudáveis, idosos jovens, né? E eles não querem deixar de trabalhar, de perder esse vínculo, né? E daí, com 70 anos, eles foram obrigados. Mas aí prorrogou-se, pelo menos lá na Paraíba, não sei se isso foi em todos os estados, né, que eles iriam ser obrigados a se aposentar agora com 75 anos, né? Aí meu pai é assim, ele é um idoso jovem, apesar de minha mãe ser uma idosa mesmo, mas ele é um idoso jovem que ainda trabalha, é professor e tudo mais. Ele briga para estar trabalhando. Ah, isso é boa. Pois é. Aí o que é que acontece? Ele estava chorando porque ele ia ter que se aposentar com 70 anos, né? O presente aniversário dele, que é em janeiro, né, foi justamente o governador prorrogar para 75 anos. Ele ficou super feliz da vida, né? Mas aí, quando chegar a 75, aí mais outro show, né? Mas é assim mesmo. E olha que ele é jovem, você não dá 75 anos a ele, não. Dá uns 68, peraí, você vê como ele é jovem, atlético, contrário da filha, né? Mas tudo eu aprendo, né? Tá? E daí, pessoal, nós vamos para o título 7 aí, 6 aí, que a gente vai falar dos crimes para a gente encerrar, tá? Artigo 96. Discriminar a pessoa idosa, impedindo ou dificultando seu acesso a operações bancárias, aos meios de transporte, ao direito de contratar por motivo de idade, tá? Isso é crime, certo? Aí o que é que acontece? E tem idosos, né? Isso é um direito deles, de fazer alguns empréstimos bancários dentro do seu rendimento, né? Dentro do seu salário mensal, tá? Quando chega uma certa idade, por exemplo, de 70 a 75 anos, isso dependendo da instituição bancária, esses idosos já não são mais permitidos fazer esses empréstimos bancários, tá? Mas que a gente paga 19 anos, 20 anos, exatamente. 10 anos. Exatamente. Vai dar vida, né? Isso, e a gente sabe que esse empréstimo nessa conta não passa para os que ficaram, né? Ela se encerra. Aí o que é que acontece? O idoso ele tem que ser informado, né, se ele tem o hábito de fazer esses empréstimos, então ele tem que ser informado que em idade tal, 70 anos, ele já não vai mais poder adquirir esse empréstimo, certo? Então o banco, a instituição financeira, ela tem que estar informando esse idoso que na idade X ele não vai mais poder fazer esses empréstimos. Isso depende muito do banco, mas isso varia de 70 a 75 anos, certo? Alguns hoje ainda fazem A 80? Tá? o banco... bancos privados. Porque o Banco do Brasil, ele é até 75 anos. Bancos privados normalmente fazem. Tá? Porque se o idoso morrer, aí a conta se encerra. Isso. Artigo 97. Deixar de prestar assistência ao idoso, retardar ou dificultar sua assistência à saúde sem justa causa, ou não permitir, nesses casos, o socorro de autoridade pública.
tá? Então, isso é crime. Quando muitas vezes essa questão do socorro de autoridade pública, né? Quando muitas vezes o idoso está passando por determinados problemas de saúde e muitas vezes a assistência não chega. Por quê? Porque não há uma denúncia, tá? Porque muitas vezes o CREAS vai lá investigar e muita gente nega que isso está acontecendo. Isso entra aí como crime, tá? Posso passar? As pessoas que negaram, né, como que ela acontecendo. Isso. O que está fazendo. Artigo 98. Abandonar o idoso em hospitais, casas de saúde, entidades de longa permanência ou congêneres, ou não prover suas necessidades básicas, né? Aquilo que nós já falamos, né? Tem os 3 casos aí. Coloca o idoso no asilo ou em entidades, né, de longa permanência, as ILPIs, mantém financeiramente o idoso e visita o idoso, tá? Tem aquele caso que só mantém financeiramente o idoso e não visita, não quer mais saber dele, tá? E o terceiro caso, nem mantém financeiramente, nem visita, tá? Esses casos, esses 2 últimos casos aí, não visitar e manter financeiramente, e não visitar e nem manter financeiramente, entra aí como crime, ok? Vou mandar a mestra. E por último, por último não, ainda tem um. Nós temos aí, artigo 99. Expor a perigo a integridade e a saúde física ou psíquica do idoso, submetendo-o a condições desumanas ou degradantes, ou privando-o de alimentos e cuidados indispensáveis, ou sujeitando-o a trabalhos excessivos ou inadequados, né? Aí entra muito bem o relato de Wellington, né, semana passada, quando ele falou, né, do idoso com a questão dos maus tratos, né, físicos, psicológicos, tá? Nesse crime aí, né, onde a gente viu que até nem a polícia faz nada, né? Então, o crime se torna mais criminal ainda, né? Artigo 102. Apropriar-se de ou desviar bens, proventos, pensão ou qualquer outro rendimento do idoso, né? Nós temos diversos casos onde a família usurpa realmente o cartão do idoso e ele vai passar por necessidades de alimento, de medicamento, de moradia, de higiene, de vestimentas, né? Então, todos os tipos de negligências, né? Aí, devido a esse idoso não ter uma pessoa que realmente cuide financeiramente do seu cartão e cuide dele, né? Porque, logicamente, a gente sabe que tem idosos que não têm condições de cuidar dele financeiramente, né? Muitos deles perdem, né, o dinheiro, saem comprando besteiras e besteiras, então, psicologicamente, mentalmente, eles não têm condições mais de cuidado financeiro. Mas, quando arranja alguém que cuide com responsabilidade, tá? Então, isso não é crime, certo? Agora, quando arranja aquele que cuida sem responsabilidade, privando o direito de todos os aspectos, aí isso é considerado crime. Reter o cartão magnético de conta bancária, né, do que nós falamos, e artigo 106, induzir pessoa idosa, sem discernimento de seus atos, a outorgar procuração para fins de administração de bens ou deles dispor livremente, né? É quando o idoso, que ele já não tem mais consciência do que ele está falando, né? Então, alguém, nem fazendo, alguém, né, da família chega e manda ele assinar, né, passando todos os bens para uma única pessoa, tá? Isso aí é considerado crime também, certo, pessoal? Tranquilo com relação ao estatuto, tá? Temos muitos artigos no estatuto, mas eu trouxe esses para trabalhar com vocês, tá? Os mais comuns, também que foram os que vocês mais falaram, certo?
E daí, próxima semana, a gente vê as políticas nacional do idoso e passa nossa primeira atividade aí, certo? Juntando o estatuto e as políticas, tá bom? Alguma dúvida, pessoal de casa?